Vamos conversar sobre burnout? Pois é, sofrimento emocional no mundo do trabalho. Esse é um tema que eu acho muito relevante e que a gente precisa conversar um pouquinho sobre ele com a intenção de tornar essa visão um pouco mais complexa do que a gente está acostumada a viver, conhecer. Acho que a nossa forma de lidar com o burnout, muitas das vezes ela está muito segmentada, nossa visão fica muito parcial. Eu me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga clínica e atualmente organizo o Espaço Viver, ajudo a pensar ideias, projetos. YouTube é um canal que foi pensado por todos nós e que de alguma forma eu tento dar as minhas contribuições. Então vou pedir para você, caso esse canal esteja sendo útil para você, vou pedir para você fazer sua inscrição, deixar seu like. Tem umas coisas de sininho também, né? Se quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa para mim, colocar alguma consideração, vou ter enorme prazer de estar dialogando com você sobre essa temática, que para mim já tem um tempo, eu venho me abrindo para algumas considerações em relação a elas que eu gostaria de compartilhar. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de conversar sobre isso é sobre a importância que o mundo do trabalho tem nas nossas vidas. Eu sempre, quando eu penso nisso, eu não penso só no momento de agora, mas eu penso o quanto que pelo menos, se eu for historicamente traçar um parâmetro, desde a primeira revolução industrial, que o trabalho, acho que teve o poder de mudar o mundo, de mudar nossa forma de pensar, de mudar nossa forma de estar no nosso dia a dia. Então, a sensação que eu tenho é que o trabalho, ele virou para o século XX e século XXI um complexo que gira as nossas individualidades, que gera angústias, que gera prazeres também, mas que gera também muitas dificuldades. É no trabalho que eu fico pensando que contém várias partes da nossa vida. E eu sei que a gente não deve centrar toda a nossa atenção da vida no trabalho, mas é muito interessante quando a gente olha o trabalho, como que ele representa hoje em dia vários elementos da nossa vida. Quer ver só? No trabalho, a gente tem a produção de conhecimento, a produção pode ser de serviços, de tarefas, ou seja, de alguma forma fala de desenvolvimento de habilidades específicas, de competências específicas no serviço, na área que a gente está trabalhando, né? Ela fala de relações humanas, ela fala de relações interpessoais, então ela fala do encontro de várias individualidades. Não tem como eu entrar num trabalho sem que eu, de alguma forma, carregue comigo as minhas características pessoais, a minha forma de ver o mundo, o meu jeito de reagir às adversidades ou até mesmo aos benefícios, o meu jeito de reagir em relação à produção. Não tem como eu tirar isso de mim. E quando eu entro com essas características e com toda a minha forma de produzir trabalho, entre aspas, eu entro também com a minha forma de me relacionar com as pessoas. Então, o mundo do trabalho, ele implica a relação com pessoas que eu não escolhi ter, mas que por estarem lá, eu de alguma forma vou precisar aprender a me interagir com elas. O trabalho fala muitas das vezes de posições hierárquicas. Eu não sou muito adepta ao trabalho hierarquizado, mas eu sou adepta mais a um trabalho numa versão mais colaborativa, de cada um conseguindo ter espaço para pensar e significar. Mas eu vou dizer que na nossa realidade, podemos ter empresas e instituições que consigam esse padrão que é mais colaborativo, mas existem também as empresas que têm um padrão mais hierarquizado e que isso, por sua vez, ela já fala de uma dinâmica de relações específicas. Então, as empresas mais hierarquizadas,
elas vão ter pessoas com autoridades diferentes, com poderes diferentes, mas que estão postos pela hierarquia. E as pessoas que não trabalham em empresas hierarquizadas, os poderes são outros, os poderes são os poderes pessoais, os poderes do conhecimento, mas também são poderes, não numa escala de autoridade, mas numa interseção de poderes. Então, quando a gente pensa, agora eu lembrei de mais um elemento que eu acho que é importante, que é assim, ó, que a gente não tem como entrar no trabalho sem trazer conosco as experiências que a gente está tendo no mundo lá fora. Então, as nossas experiências familiares, as nossas relações com os amigos, o momento de vida que a gente está vivendo. Então, é muito complexo quando a gente pensa na circunstância do trabalho. E a gente vive boa parte da nossa hora e da nossa vida nesse ambiente de trabalho, com essas pessoas. Então eu fico pensando, meu Deus, vou incluir mais uma pimentinha nessa história, que é as vivências que nós estamos tendo agora em relação à era digital, no que diz respeito ao mundo do trabalho, né? Eu acho que o que nós estamos precisando viver de transformação, no que diz respeito a conhecimento, no que diz respeito à forma de trabalhar, é enorme. E nós não temos a menor ideia onde tudo isso vai dar, porque o mundo está em processo de transformação, né? Então, hoje em dia, a gente diz que um dos nossos maiores receios é que a gente não sabe se terá o trabalho que nós fazemos hoje no futuro. E não sabemos como essas coisas vão acontecer. Nós não sabemos qual o papel que as famosas IAs vão ter na vida do trabalho, a ponto de reconhecer qual será o nosso lugar como humano nesse contexto. Eu sei que a gente tem várias apostas, que a gente tem várias suposições, mas de certeza mesmo, não. Só vivendo, só estando disponível para experimentar. Então, tudo isso que eu falei gera uma certa sobrecarga no mundo do trabalho, mas gera uma certa sobrecarga em mim sobre o mundo do trabalho. E essa sobrecarga já diminui a nossa condição de lidar com variáveis que estão dentro do mundo do trabalho. E variáveis que eu não acho simples, são variáveis muito complexas, como eu disse, são variáveis individuais, são variáveis relacionais, pares a pares de equipe, mas são realidades que dizem respeito à era que a gente está vivendo, da era digital, das mudanças que estão por vir. Então, naturalmente, falar do trabalho hoje em dia, eu tenho a sensação que gera sofrimento emocional. Tá? Agora, então, se eu penso em burnout, e pensando em burnout, em um esgotamento intenso mental, no nível de irritabilidade, né, que qualquer coisa a gente acaba saindo do sério, porque a gente baixa muito a nossa condição de tolerância, uma sensação de desapego das coisas, como se tudo aquilo que a gente gostava muito de fazer, fica uma sensação do ai, nem quero, sabe? Consequentemente, uma vontade de ficar quietinha no nosso canto, isolado, né? Eu vou dizer, sim, são características do burnout que acontecem diante de circunstâncias de sobrecargas que estão acontecendo no mundo do trabalho por todas essas condições que eu falei. Então, a probabilidade de vivermos burnout hoje em dia não é só porque o dono da empresa fez tal coisa. Não, isso está muito mais complexo do que nós estávamos antes e precisamos, com urgência, não sermos mais tão parciais nos nossos julgamentos. Então, o que eu sempre sugiro, eu nos últimos tempos tenho sugerido que é muito importante que a gente faça uma avaliação muito complexa quando a gente reconhece que uma pessoa está vivendo uma experiência de burnout. No meu consultório, por exemplo, não é pouco comum as pessoas chegarem com um tipo de sofrimento que inicialmente vem da experiência de trabalho, ou seja, o motivo da consulta delas vem por uma experiência do trabalho que ela está vivendo, mas reconhecendo que essa experiência não está se dando só ali no trabalho, e muitas das vezes a gente nem consegue identificar se o trabalho é o primeiro elemento que está gerando todo peso emocional, ou se a história de vida da pessoa, então,
ajudar essas pessoas a reconhecerem a vida dela hoje no seu complexo, ajuda elas a entenderem o burnout, o estado emocional que elas estão tendo dentro do trabalho, mas que hoje eu tenho a impressão que não se caracteriza apenas pelas relações de trabalho. Vou dizer, vou reforçar isso, está contido a vivência do trabalho, mas não apenas a vivência do trabalho. Então, como psicólogos, eu acho que nós devemos ser aqueles que a gente pode ficar atento para compreender de uma forma mais complexa a situação que está sendo vivida e ajudar a pessoa que está vivendo o burnout a também compreender cada vez mais a experiência que ela está vivendo de sofrimento emocional fruto do trabalho. E vou dizer que quanto maior compreensão essas pessoas tiverem, mais potente elas ficam para lidar com a situação que elas estão vivendo. E no final é isso que mais nos interessa, pelo menos a gente que trabalha com abordagem centrada na pessoa, que ela não se sinta impotente, sem condição de enfrentar a experiência que ela está vivendo, que é uma outra característica do burnout que também eu vejo que dificulta muito o processo de elaboração do sofrimento que ela está vivendo e de busca de novas saídas. Bem, gostaria de saber mais sobre isso? Então eu vou convidar você para conhecer a Escola da CP. A Escola da CP tem inúmeros cursos sobre abordagem, sobre psicologia, sobre temáticas humanas. A proposta é que todo mês tenha conteúdos novos e que vá alimentando cada vez mais esse ecossistema para que você tenha acesso a inúmeros conhecimentos de acordo com a experiência que você vai tendo. Então, se de repente você vive uma experiência X e essa experiência na hora tu não precisava de um conhecimento para sacar aquela experiência, sim, a ideia é que você vá até a Escola da CP e consiga acessar esses conhecimentos que vão te ajudar a viver melhor a experiência. Vai ser um prazer estar contigo, então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você conhecer um pouco melhor a escola, caso você não conheça ainda, e vou amar te encontrar lá. Se você já é assinante, bom, bora lá conversar um pouco mais sobre isso na Escola da CP. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês e espero encontrar vocês também nos nossos próximos vídeos. Até lá!